Vamos lá com o nosso resumo das notícias. Primeira coisa, o governo Trump diz que Pix cria desvantagem para gigantes dos Estados Unidos de cartão de crédito. Ou seja, Mastercard, Visa, tem também serviços da Meta, do Facebook, o WhatsApp Pay e outros. Ou seja, uma outra maneira de ler essa notícia é que o brasileiro ele é poupado de taxas que seriam cobradas por esse serviço. Tá? Taxa de cartão de crédito, taxa que, por exemplo, que a população dos Estados Unidos pagam para usar esse serviço. Agora, pessoal, vejam o tamanho do negócio e o porquê da irritação do governo Trump. O Pix movimentou no ano passado 35 trilhões de reais. Bem, imagine uma taxa que essas empresas, Mastercard, Visa e tal, cobrassem 0,1% de cada transação. 35 trilhões, 0,1% disso, quanto que daria? Eu digo 35 bilhões de reais, tá? É quanto seria repassado para essas empresas dos Estados Unidos por nada. O brasileiro agora tem um serviço de graça e um serviço melhor, inclusive, porque você consegue movimentar de um banco para o outro sem pagar nada e tal. Agora é o seguinte, esses relatórios do governo dos Estados Unidos, que têm sido produzidos contra o Brasil, eles têm a participação direta primeiro de Eduardo Bolsonaro, segundo de Paulo Figueiredo. Tá? Os dois, inclusive ontem, tem uma foto de Eduardo e Flávio com o Jason Miller, que era o assessor do Trump. Então é o seguinte, eu acho extremamente provável que nessa viagem aos Estados Unidos, em que o Flávio está tentando o apoio ali da Casa Branca e etc., dos setores do Congresso dos Estados Unidos, que o Flávio vendeu o Pix do Brasil lá. Tá? É claro que isso é uma linguagem chula, né? O que seria vender o Pix? Seria, por exemplo, uma garantia de que no governo dele o Pix seria privatizado, ou seja, um consórcio de bandeiras de cartão de crédito e tal compraria o Pix e o direito de explorar o Pix, né, e passar esse sistema para tirar da gestão do Banco Central e passar para um consórcio de empresas privadas, por exemplo. Bem, mas seguindo aqui, eu gostei muito daquele debate do pastor Henrique Vieira com o pastor Sóstenes Cavalcante, e né, eu vou ter um trecho que viralizou nas redes, vou colocar aqui para vocês. Não há uma igreja fechada no Brasil por conta de perseguição política e religiosa. Aliás, teve uma igreja que fechou uma unidade, que foi a Igreja Batista da Lagoinha, por causa de corrupção interna de um pastor ligado a Vorcaro, financiador de Bolsonaro. É uma ironia da realidade. A única igreja que a gente tem notícia que fechou foi por causa de corrupção de um pastor ligado a Bolsonaro e ao caso do Banco Mais. Não tem nada a ver com o governo. Segundo, olhando nos olhos do Sóstenes, corajosa e respeitosamente, uma coisa é debater dentro da igreja. Debate pressupõe pluralidade e respeito às diferenças. Outra coisa, vou dar um exemplo aqui difícil de ser contestado. Silas Malafaia levou para dentro do templo, no ambiente do culto, Cláudio Castro, Eduardo Paes e o próprio Bolsonaro, ao contrário do que o deputado acabou de falar. É templo, é culto, é dia de celebração, tem púlpito, tem palanque, tem candidato e dizendo para o Brasil inteiro que evangélico não pode votar na esquerda. Bem, pessoal, e seguindo aqui, é a questão do Ciro Nogueira, né? É sempre bom, o pessoal omite isso na mídia, né? Ministro da Casa Civil do governo Bolsonaro. Se fosse o Rui Costa envolvido em qualquer coisa, vocês veriam só essa notícia, assim, cérebro do governo Lula, ministro-chefe do governo Lula. Então, Ciro Nogueira, na matéria da revista Piauí, né? O Ciro vai ajudar a gente. O senador tinha grupo de WhatsApp com investigados na máfia dos combustíveis. Uma matéria muito interessante. E outro também que caiu em desgraça absoluta hoje com as notícias é o Ibanez Rocha. Então foi contratada uma empresa de auditoria que colocou ali 30 funcionários como responsáveis pelas fraudes gravíssimas. Tá? Entre as evidências encontradas pela auditoria estão e-mails que indicam a insistência na compra das carteiras ligadas ao Master, né, e à REAG. Bem, o BRB não entregou os dados contábeis, suas obrigações tributárias e contábeis referentes ao ano 2025. O BRB também não fez aquela capitalização que era necessária, que foi exigida pelo Banco Central. Então há risco iminente da liquidação do BRB. Tá? Ou seja, o Ibanez conseguiu quebrar um banco estatal que servia para dar crédito consignado. A carteira principal era de consignado para servidor público do próprio governo do Distrito Federal. Como é que o cara conseguiu quebrar esse banco? É inacreditável. Tudo que está acontecendo no BRB tem um culpado. É o governo do Distrito Federal. Mais especificamente, Ibanez Rocha. É o nome, o sobrenome de quem é responsável pela situação que o banco está nesse momento. Inclusive, ele não fez a carta da maneira como tem que ser feita para o FGC, porque os advogados dele disseram que ele não podia escrever, botar no papel exatamente a situação do banco. E a situação do banco ficou assim porque
eles permitiram ele, a gestão dele, os gestores que ele tinha nomeado na antiga gestão, quiseram comprar, um ano atrás queriam comprar o Master e depois fizeram a compra dessa carteira fraudulenta. Então a situação permanece em suspenso, a situação do BRB. E o Ibanez saiu de fininho. Exatamente. Cuidou da vida dele. Exatamente. E largou tudo por lá. Pessoal, e aí pra gente fechar, tem uma matéria muito interessante hoje no Valor Econômico. Consumo e renda se divorciam e intrigam economistas. Pra mim não tem intriga nenhuma. Pra mim é muito claro o que aconteceu. Bem, os dados são que o consumo no Brasil cresceu 12,6% desde 2019, enquanto a renda, já corrigida pela inflação e tudo, a renda cresceu muito mais. Tá? A renda cresceu 29% desde 2019. Para mim isso aí tem nome e sobrenome. Tá? Casas de aposta, bets, esses aplicativos no celular, isso está consumindo e isso não sou eu, tá, que digo, isso aí a PricewaterhouseCoopers, né, essa empresa das 4 grandes de auditoria do mundo, fez um estudo nessa linha. A própria Kantar, que era a dona do Ibope, Instituto de Pesquisa, disse que a aposta já consome 13% do orçamento alimentar das famílias brasileiras. Então, é um dinheiro que, questão de 10 anos atrás, sei lá, 7 anos atrás, ele ia para o consumo, para o supermercado, para material de construção e, eventualmente, até um financiamento de veículo. E agora isso vai simplesmente para a casa de aposta. Essas bets ficaram 4 anos, ao contrário de uma farmácia, de uma padaria, de uma loja, de uma indústria, de um serviço, de um cabeleireiro, de um padeiro, elas ficaram sem pagar imposto nenhum. Nem imposto de renda, nada. Nem imposto sobre o lucro, nada. 4 anos sem pagar imposto. Aí eles fizeram uma campanha contra mim, me apelidando de taxado, porque eu resolvi cobrar imposto de bet. Agora eu fico me perguntando, se um empresário que gera emprego, se um empresário que paga aluguel, paga luz, paga condomínio, paga imposto, como todos nós que somos trabalhadores e pagamos impostos, por que uma bet vai ser tratada como uma Santa Casa de Misericórdia? Se ela produz doença e não saúde. A bet adoece as pessoas. Pessoal, agora eu quero falar com você que tem interesse de faturar entre R$2.000 a R$6.000 trabalhando de casa, usando apenas o celular. Hoje em dia nas plataformas digitais existem várias formas de você obter esse resultado. E olha só, não é bet, não é casa de aposta, não é nenhuma porcariada disso. É trabalho sério, é trabalho de verdade, é para você que está interessado no assunto. Então, eu consegui aqui a autorização de 3 pessoas para mostrar o depoimento delas. O Paulo Rodrigues fez mais de $2.000 em 4 meses. Isso numa conversão simples dá mais de R$11.000. O Kleber fez R$1.638 em comissões em apenas uma semana. E a Joyce Araújo fez $1.098. Isso dá na conversão mais de R$5.700. Então é o seguinte, se você quiser saber como que faz, clique no link que aparece na descrição no vídeo, que eu vou colocar aqui nos comentários também, a fixar no principal comentário. E aí você vai ser remetido para conversar com o Clayson e vai ter todos os esclarecimentos sobre isso, tá bom? Então é isso, pessoal, eu fecho o vídeo agora e a gente volta em uma próxima oportunidade.